Olá, aqui estamos nós na SMTV, precisamente para darmos este arranque inicial ao novo programa A Voz dos Açores. E hoje vamos começar com um entrevistado muito especial. Trata-se do engenheiro Robert Câmara, que é o presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada. Muito bem-vindo, senhor engenheiro. Eu gostaria que se apresentasse, que falasse um pouco de si, porque este nome, Robert da Câmara, é bastante sui generis. Sim, cá não é muito comum. A razão do nome tem a ver com o facto de ter nascido nos Estados Unidos, ter nascido e até ter vivido lá boa parte da minha vida. Estou nos Açores há 25 anos mas com alguma regularidade volto ao sítio próximo de onde nasci e estou com a família, porque tenho toda a família praticamente nos Estados Unidos. Toda a família próxima está nos Estados Unidos, pais e irmão e sobrinhos estão todos lá. Portanto, mas daí a curiosidade do nome, satisfazer essa curiosidade, tem somente a ver com isso. Sou um produto da diáspora, costumo dizer fui made in Azores, mas nascido na América. Tenho uma família que já havia estado nos Estados Unidos logo no início do século XX, meu bisavô, meus tisavós mais velhos nasceram nos Estados Unidos, meu avô já nasceu cá, depois foi para a América no início da década, na década de 60. Na altura, meu pai no ultramar, só vai então em 68 depois de regressar do ultramar, e aí nasce em 69 já nos Estados Unidos. De forma muito sintética, esta é a razão do nome. E o senhor é engenheiro, sente-se mais açoriano, mais português ou mais americano? Na sua alma? Eu sinto-me um cidadão do mundo e gostaria muito de ter disponibilidade para viajar mais ainda e viver em mais 2 ou 3 sítios. Acho muita graça às diferenças culturais que encontramos. E eu acho que podemos dar sempre um pouco de nós, imprimir um pouquinho de nós também em cada cultura que encontramos. E gosto muito de algumas particularidades dos Estados Unidos, a leveza do ser, digamos assim, da sociedade em geral. Aqui temos um pouquinho o peso da sociedade às costas, é tudo muito pequeno, é tudo muito crítico. Nesta dimensão, eu dou muitos mais pontos aos Estados Unidos. Mas também temos aqui características muito interessantes. E chegou cá com que idade, senhor engenheiro? Eu estou cá há 25 anos, tinha eu na altura 23, mas havia vivido cá há pouco mais de 5 anos. Meus pais na altura foram imigrantes regressados na década de 80 e vivi cá de 80 a 86. Então, de certa forma, os Açores são uma opção de vida para si, viver nos Açores. Quando vim para cá em 92 havia terminado o curso e decidi vir rever uns amigos, mas não numas férias curtas, com contrato de trabalho, se possível, e assim foi, arranjei um contrato de trabalho, na altura até com o apoio, consegui através do Raul Benevides, um contato com o Jorge Nascimento Cabral, e foi ele que entretanto enceteu os contatos e arranjei cá uma proposta de trabalho de 6 meses e foi uma forma interessante, achava eu que seria uma forma interessante, e foi, de vir cá trabalhar, lá está, inserido na comida, não fazer as férias, as férias de resort. Eu, por acaso, quando vejo de férias, não gosto de férias de resort, eu gosto mesmo de estar com as pessoas e achava muito interessante vir para cá e estar com os amigos e conhecer outras pessoas, e foi isso. Só que, pronto, de uma perspectiva de que se achava que seriam não mais do que 6 meses, acabei por ficar e já estou cá há um quarto de século. Há muita gente que tem essa história de vida para contar. Vêm por um pequeno período de tempo e depois apaixonam-se pelas ilhas. Exatamente. E acabam por ficar. Exato. Realmente temos muita qualidade de vida aqui. E como surge este projeto da Associação de Futebol de Ponta Delgada? Porque presentemente é o presidente. Como é que se vem das comunidades? Bom, eu estava perfeitamente inserido na sociedade desde 92 que trabalho em empresas de construção civil, de obras públicas, mediação imobiliária e, por conseguinte, consegui estabelecer um networking bastante interessante, conhecer bastante as pessoas e gosto muito da causa pública. Não consigo imaginar a vida sem darmos um pouquinho de nós, sem que seja só emprego, casa, família. Eu acho que também, pelo menos eu a título pessoal, e eu acho que há muitas pessoas assim, não nos completamos sem darmos um pouquinho de nós para uma causa pública, não tem que ser pública, mas do bem comum, pública nesse sentido de lato do bem comum. E fazê-lo através do desporto, que é algo que eu gosto muito, e do futebol em particular. Mas já foi desportista? Já fui, embora não pareça, tenho aqui uns quilitos a mais, mas fui só até aos 22, depois, entretanto, só uns jogos de ténis ao fim de semana e pouco mais desde então. Mas a paixão ficou. Mas gosto muito e tenho tido a felicidade de poder contribuir com um pouquinho daquilo que eu sei com o meu tempo
para isto. Portanto, já o fiz por via de um clube e agora, desde 2012, estou ligado à Associação de Futebol Ponta Delgada Então, e mas estou ligado com muito gosto. essa associação existe de si o quê? O que é que faz em concreto? Quais são as suas funções? A Associação de Futebol Ponta Delgada para já, é a maior associação desportiva da região autónoma dos Açores. Cabe à Associação de Futebol Ponta Delgada promover o futebol, futsal, futebol de praia, tudo o que tem a ver com o futebol, promover nas ilhas de São Miguel e Santa Maria. O futebol a nível nacional há a Federação Portuguesa de Futebol e depois há as 22 associações. Está organizado pelos antigos distritos. Daí que nos Açores há 3 associações, porque éramos 3 distritos. Os Açores estavam organizados também por 3 distritos. E isso ainda permanece, havendo a Associação de Futebol da Horta, a de Angra do Heroísmo e a de Ponta Delgada. E mais 19, a da Madeira, e 18 do continente. A nossa sede de Ponta Delgada é a maior, por força de maior parte da população dos Açores estar aqui. Isso também se traduz no número de atletas e no número de agentes desportivos ligados ao fenómeno. Neste momento temos mais do que 3.500 atletas, um pouquinho mais. E se incluirmos, para além dos atletas, se incluirmos os treinadores, os dirigentes, os árbitros, aí somos cerca de 5.000. Quando digo incluirmos, percorrendo todos os nossos clubes associados, que são cerca de 40. Eu digo cerca porque isso também, de ano para ano, flutua um pouquinho, porque há um clube que, ora, não participa num ano, participa no outro, há novos clubes, mas andamos sempre à volta de entre 38 a 40, 41 clubes. Este ano, provavelmente, vamos ter os 41, porque também temos aqui novos projetos com veteranos e não sei o quê, e por via disso também tem entrado alguns clubes. Mas são cerca de 40 clubes, give or take, 1 ou 2, como já disse, 3.500 atletas, um pouco mais do que isso, e cerca de 5.000 agentes desportivos no seu todo. Portanto, é um fenómeno bastante interessante. A nós cabe-nos organizar, estimular a boa prática, inovamos. Por exemplo, nos últimos 2, 3 anos fomos, como é dizer, o escalão de benjamins e de infantis, que são os miudinhos com 9, 10, 11 e 12 anos. Subdividimos isso em 2 escalões, já não são os benjamins, são os sub-10 e os sub-11, já não são os infantis, são os sub-12 e sub-13. Vamos sempre introduzindo coisas que achamos nós que podem estimular o crescimento, ou seja, ao fazermos essa, e não queria estar a entrar em muito detalhe, mas é uma coisa que eu gosto muito, isso que temos vindo a fazer. Mas porquê essa nova nomenclatura? Essa nova nomenclatura porque quando temos os miúdos a participar em escalões de 2 a 2 anos, para os que estão no primeiro ano é muito difícil jogar, porque os que têm mais um aninho, normalmente, de uma forma geral, são melhores. E os miudinhos de primeiro ano levam ali um ano a jogar menos. Então nós fizemos um esforço, vamos subdividir isso. Vamos ter mesmo sub-10, sub-11, sub-12 e sub-13. São 4 escalões em vez de 2. E aí já não há o miúdo do primeiro ano, do segundo ano. Há o miúdo no seu escalão durante um ano. Aumentamos a probabilidade de cada qual jogar um pouquinho mais. E tem sido esse constante trabalho que desenvolvemos sempre a pôr-nos no lugar do atleta, em especial o da formação, nas idades mais tenras, a pôr no lugar dele para que ele tire o maior partido da sua envolvência nessa atividade. E começamos a vislumbrar resultados muito bons dessa ação. Temos tido uma ação muito especial e de forma muito concentrada há 2 anos e meio esta parte, e já se começa a vislumbrar bons resultados, porque a nível de números, os miúdos mais novinhos, os números começam a disparar em termos de participantes, o que é muito bom. E tudo a envolvência desses jogos, com exceções infelizes, porque elas existem, mas de uma forma geral é muito interessante ver os pais envolvidos nos jogos. É que não são só os miúdos. Enquanto num jogo de miúdos com um pouco mais de idade, não chamam muita gente. Mas o miudinho de 8, 9, 10 anos traz o pai, a mãe, o avô, o irmão, e dá-se uma envolvência muito bonita, muito sã. E enquanto nós cá estivermos a gerir os destinos da associação, nós nunca vamos deixar de parte essa que é para nós uma pedra basilar da nossa ação, promover, em especial nesses escalões de idades mais tenras. Porque aí é que se define também o futuro, não é? É aí que se define, é aí que se cativa, é aí que eles também ganham a lealdade para com a modalidade. Podem desistir de jogar, mas haverá sempre uma semente. O indivíduo, daqui a 20 anos, quando tiver 30 e tal, pode ter deixado de jogar aos 12, 13, mas no seu repertório de memórias vai sempre lembrar-se de festejar o gol, ou do marcar, ou de festejar o gol do colega. E isto também não é só a produção, vai lá, em termos como se fôssemos uma fábrica, não é só produzirmos jogadores, é também cativarmos pessoas para o fenómeno
quer sejam agentes diretos ou não. E promover a saúde, não é? Que é E o paralelamente desporto. a isso, estamos O desporto a é uma promover questão a de saúde saúde pública. e estamos a ocupar espaços que poderiam ser espaços mortos, não tanto nessas idades, mas já nas idades dos 14, 15, Claro. 16. Vamos lá, estamos a Ocupando. retirar um pouquinho o ócio, ocupando o tempo livre, e o tempo livre ocupado com o desporto é muito melhor do que ocupado com muitas outras coisas, infelizmente, Sem dúvida, que cada vez sem mais dúvida. ocupam boa parte da vida das pessoas. E nós podemos então concluir que os Açores e Portugal no seu todo estão de parabéns, não é? Com essas práticas desportivas e com essa implementação cada vez maior no terreno. Eu gostava de aproveitar o facto de ser um cidadão norte-americano também e vir da nossa diáspora, e nós estamos aqui num espaço que trabalha muito para a diáspora, que é a SMTV, que também está de parabéns pelo trabalho que tem realizado. Eu gostava de lhe perguntar qual é o seu sentir sobre os escândalos da FIFA. Nós sabemos que o futebol a nível internacional está debaixo de muita pressão, está debaixo de uma crítica muito, muito severa, porque a corrupção também é ao mais alto nível e clama medidas urgentes para que instituições e organizações tão importantes quanto a FIFA não entrem num descrédito tão grande como se sente hoje em dia. Exato. Eu costumo dizer, o problema não é o futebol, o problema é o poder. E tudo o que confere poder e que confere possibilidade de movimentar dinheiro, tudo isso configura-se como um perigo muito grande, é um chamariz à corrupção. O futebol, sendo um fenómeno que arrasta imensas massas, é natural que seja um sítio onde isso possa, atividades dessas se possam desenvolver. A questão do rebentar dos escândalos até é bom, porque os escândalos que rebentaram não são devido a situações de hoje, são devido a situações de há muitos anos que se foram fazendo certas e determinadas coisas e que não eram do conhecimento geral. Rebentar o escândalo é um passo no sentido correto, que é o descobrirmos as coisas que estão a ser mal feitas. É uma dor de crescimento, mas eu acho que é isso que se está a operar neste momento, é um crescimento, é o clarificar da situação, punindo, faço votos que as pessoas que sejam dadas como culpadas e provadas como culpadas sejam devidamente e severamente punidas para servirem de exemplo, para que não hajam esses apetites no futuro. Mas volto a dizer, nesse aspecto, eu acho que não estamos piores hoje do que estávamos há uns anos atrás. Eu acho que estamos a dar os passos certos para deixarmos de estar como estávamos há anos atrás, porque não conhecíamos a realidade, e a realidade era essa realidade podre. Agora, sendo ela clarificada, julgo que essas pessoas afastar-se-ão, e certos apetites afastar-se-ão de pessoas que, entretanto, vêm a entrar para as instituições. Relativamente aos novos personagens que entraram, são pessoas que parecem-me serem são outro tipo de pessoas, são pessoas que, no caso do Infantino, em contrapartida ao Blatter, são pessoas de perfis completamente diferentes. O Blatter era um indivíduo, mesmo antes de sabermos das corrupções, era um indivíduo que nitidamente gostava de mordomias, vivia para aquilo pelas mordomias, era nítido. Daí haver corrupção, não é tão linear quanto isso, mas entretanto claro, foi provado, ou está em vez de ser provado. Agora, o Infantino não, é outro perfil, são pessoas que se nota que têm mesmo a paixão pelo desporto e que são remuneradas de forma bastante substancial, e eu julgo que quem gosta do fenómeno e que é bem remunerado para dar de si o seu melhor, julgo que as hipóteses ou as possibilidades de entrarem por um caminho menos bom não são muito grandes, essas possibilidades. Eu imagino o sofrimento para os adeptos e para as pessoas ligadas ao futebol com todos esses escândalos. Infelizmente, Portugal não está longe dessas possibilidades também, e temos, nos últimos tempos, vivido momentos atribulados com as claques, com os árbitros, etc. Qual é a sua opinião sobre o que se passa em Portugal? Que também não nos orgulha em nada. Não nos orgulha, e lá está. E enquanto que alguns estão a fazer um trabalho tremendo para dar uma outra imagem, e aí a Federação Portuguesa de Futebol tem tido um trabalho exemplar, um comportamento exemplar, e os resultados estão à vista. Quando trabalhamos bem, os resultados vêm, porque temos uma natural capacidade, talento para o futebol. Basta ver os campeonatos somos campeões europeus, por exemplo.
a nível de escalões de formação, sub-23, sub-21, temos estado sempre nas semifinais, nas finais, somos campeões também em outros escalões. Portanto, há todo um trabalho bem feito por alguns organismos. E o organismo máximo do futebol português, a Federação Portuguesa de Futebol, tem feito um trabalho tremendo. O problema é tudo o que está à volta do futebol profissional e lá está. Não é o futebol o problema. O problema é o poder, é a exposição. O futebol, sendo um fenómeno que arrasta muita gente, talvez, não digo talvez, certamente é o fenómeno que arrasta mais gente em Portugal, consegue juntar mais gente para o bem e para o mal. Tanto num jogo de seleção em que não há nenhuma polémica, juntam-se os portugueses, como num jogo entre um Benfica Sporting ou um Benfica Porto também se juntam os portugueses, mas com a fissura a meio. E esta fissura, e este dividir, segmentar os adeptos de um lado e do outro, e esses setores irem por caminhos que vão para radicalismos que não são compreensíveis nos dias de hoje, aí é que reside o mal. Agora, mas mais uma vez o dinheiro a atrapalhar. O dinheiro, mas também nessa dimensão do futebol nacional, com certeza que deverá haver esse problema do dinheiro, mas não é só o dinheiro, é também a exposição. E basta ver os programas desportivos. Temos programas desportivos diariamente, não é às dezenas diariamente, mas às dezenas por semana, e são muitos por dia. E o senhor engenheiro, e as barbaridades que se debitam, do futebol, acha também excessivo? Eu acho excessivo. Todo esse tempo de antena dedicado ao futebol? Eu acho o tempo de antena excessivo, e muito mais excessivo é quando a qualidade do produto é aquele que é. São vários programas com pessoas que são formadas e que são pessoas já nos seus 50 e tais, 60 e tais anos de idade, com uma experiência de vida que também deveria ser uma mais-valia. Sim, e uma dificuldade a que se prestassem a determinados comportamentos. Mas ver os comportamentos dessas pessoas nesses programas, eu por acaso, falamos na diáspora, eu tenho dificuldade em achar que a diáspora goste de ver aquele tipo de programa. Nós, em Portugal, culturalmente, moldamos-nos àquilo, aquilo faz parte do Fediver de semana, de jogo a jogo, mas mesmo para quem já se moldou, e a nossa sociedade que gosta do futebol moldou-se em certa forma, mas eu acho que estamos a atravessar o limiar da razoabilidade. Mesmo para aqueles que gostavam, estão a deixar de gostar, porque é um exagero. E aí, o que é que podemos fazer? Eu acho que temos que procurar, até em termos de legislação, regulamentar as televisões, por exemplo, porque em especial nas televisões, para não falar nos jornais, mas em especial as televisões, pelo mediatismo e porque ocupam um prime time na TV, são programas todos eles que passam ao fim da tarde, princípio da noite, portanto têm audiências muito grandes e têm sido palco para debitar-se as maiores barbaridades. Especialmente as televisões que prestam um serviço público. E nessa prestação de serviço público, o que nós sabemos é que o futebol é o desporto rei. E também sabemos que o futebol, os desportos que são praticados por homens são os que ganham mais força. Eu gostava de lhe colocar outra questão que tem a ver com esta participação das mulheres no futebol, nas diferentes modalidades que o futebol integra. Como bem sabe, o futebol feminino nos Estados Unidos, neste preciso momento, está a encetar uma luta severa, fechada, acérrima, poderosa, para que as mulheres futebolistas tenham os mesmos privilégios e tenham os mesmos vencimentos do que os colegas, até porque elas é que levam vitórias ao futebol norte-americano e não os homens. Como é que vive essa situação? Como é que perspectiva a participação das mulheres no futebol e o que é que sente acerca de toda esta luta e toda esta dinâmica que está a ser encetada nos Estados Unidos? A nível global, não só nos Estados Unidos, mas a nível global, há um esforço muito grande para catapultar o futebol feminino para um patamar mais elevado. E nota-se até pelos orçamentos porque o organismo do futebol mundial, há a FIFA mundial, no caso da Europa é a UEFA, e depois cada país tem a sua federação, no nosso caso de Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol. Nota-se até por via das verbas disponíveis para promover eventos, disponíveis da Federação para connosco, mas depois da UEFA para a Federação e, porventura, da FIFA para a UEFA, há um incremento muito grande no dinheiro disponível, nos montantes disponíveis para promover já há dinheiros específicos para mulheres? Exatamente. Há dinheiro específico para tudo. Tudo está bem organizado e estruturado. Feminino, masculino, determinados escalões, mas no feminino há um incremento bastante grande. E não só em termos de montantes disponíveis, mesmo a nível
da exposição mediática já se nota, por exemplo, nos últimos 2 anos, quando do atribuir dos prémios de melhor jogador, já se notou um alocar de muito mais tempo às senhoras. Já elas também vão lá e já a Câmara foca muito nas senhoras também. Portanto, há aqui E no último espetáculo da FIFA assistiu-se precisamente a essa valorização das mulheres do futebol dos Estados Unidos, nomeadamente. Exatamente. Os Estados Unidos são dos países onde o futebol feminino tem mais sucesso. Agora, transportando isso para nós cá e tendo nós o estímulo da Federação, e a Federação, como estava a dizer, também tem por parte da UEFA, e isso vem por aí abaixo, até chegar aos agentes que estão no terreno, há nitidamente aqui uma vontade de apostar. Nós, enquanto associação que gera e promove e organiza o futebol e o futsal nas Ilhas de São Miguel e Santa Maria, temos feito um esforço nesse sentido, primeiro, de manter e, porventura, incrementar a atividade do futsal, que é onde atualmente temos a participação feminina no futebol. Competição, porque há também as miúdas que jogam futebol misto com os miúdos até à idade de iniciados, até aos 15 anos de idade sensibilidade. E há campeonatos com equipas mistas? Sim. São equipas, temos por hábito de pensar nelas como equipas masculinas, porque a esmagadora maioria são miúdos, mas as miúdas também existem. Temos, neste momento, cerca de uma dúzia de miúdas a jogar nas equipas de forma mista. Importante. Gostaríamos muito de crescer e ter competição, quer no futebol, quer no futsal, só feminino. Tem sido mais fácil aparecer, no caso do futsal, equipas séniores. Na formação temos tido alguma dificuldade. Talvez uma questão cultural, porque o futebol foi sempre, desde lá, muito associado à prática masculina e nós, na nossa sociedade, temos alguma dificuldade em mudar as coisas rapidamente. No caso dos Estados Unidos, é natural, porque eu por sinal, joguei quando estive no liceu, em Somerset, e tinha uma moça que jogava connosco e havia muito já a aposta, e estou-lhe a reportar a 87. Estou-me a reportar a 87, portanto já há muitos anos faz-se esse esforço. Mas nós também temos que dar os primeiros passos. Não pode aparecer, os resultados porventura não aparecerão logo, mas se conseguirmos deixar as sementes para que possa haver colheita daqui a muitos anos, também esse é o nosso papel. Aliás, esse é o nosso papel principal. Mas temos essa situação que temos muita dificuldade de recrutar em maior número as miúdas. O que nós achamos, e nós estamos a preparar-nos nesse sentido, esse trabalho, a ser bem-sucedido, tem que ser feito em sinergia com as escolas. Certamente. Só através das escolas, num ambiente diferente, claro, é que os pais terão confiança de deixar as miúdas... E de igualdade de géneros também, Exatamente. no que diz respeito ao desporto. Exatamente. Senhor Engenheiro, nós estamos a aproximar do final do nosso programa. Falou que fez parte de uma equipa de Somerset. Futebol de Somerset. Como sabe, as nossas comunidades açorianas dos Estados Unidos, Canadá, etc., investem imenso no futebol com os seus filhos, com as gerações mais jovens. Qual é a relação que a sua associação, ou que os Açores, em termos futebolísticos, mantém com as comunidades? Nós não temos um historial que seja de grande orgulho nesse sentido. E eu digo que não é de grande orgulho na medida em que a diáspora confere-nos tal dimensão que eu acho que em todos os aspectos da nossa sociedade deveríamos agarrar a diáspora, agarrar no bom sentido, porque pode-nos conferir dimensão e temos mais açorianos de primeira e segunda geração na diáspora do que temos cá nas ilhas, portanto só por aí é um exercício muito fácil de chegar a uma conclusão. Mas o que é que pensam fazer neste então? momento estamos efetivamente a trabalhar para nos aproximarmos da diáspora por via da comunicação, para já, e temos com a SMTV um protocolo que ainda este mês arrancará um programa semanal desportivo, e aí havemos de conseguir chegar à diáspora. Os moldes do programa ainda estão a ser acertados, mas a ideia é um pequeno resumo da atividade semanal, seguido de uma entrevista a um agente desportivo, que pode ser ligado a um clube, A, B ou C. Por aí mas também já é um esforço. Mas agentes desportivos também de lá, das comunidades? Ou de cá? Para só. Já, nas primeiras edições, vamos levar a informação de cá para lá. Em paralelo a isso, também temos a ideia de promover um evento na diáspora. Temos cá um evento que nós promovemos com alguma regularidade, que é o Troféu Pauleta, mas que no próximo verão já serão 4 anos desde a última edição. E nós não queríamos de forma alguma ultrapassar o período, o espaço de 4 anos entre duas edições.
já leva 4, vai para a 5ª, e nós estamos aqui a analisar a hipótese de realizar a próxima edição, e se não for a próxima, que seja logo a seguir, na diáspora. Então, certamente que as nossas comunidades vão ficar muito satisfeitas por saberem que essa ligação... Julgo que já foi pedido uma audiência com o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, e nessa audiência vamos levar essa ideia, estou a dar aqui em primeira mão de forma pública, mas gostaríamos muito, de breve trecho, promover um jogo dessa dimensão. O último jogo de Paleta foi com o Sporting. Vamos ver uma seleção dos Açores com uma equipa de renome, pelo menos com mais uma equipa de renome, levar à diáspora. Já estamos a trabalhar, já fizemos um levantamento dos campos de futebol disponíveis nas universidades no sudeste da Nova Inglaterra. Portanto, temos dado passos nesse sentido. Vamos a ver se já no próximo verão se conseguimos levar esse evento. Entretanto, vamos estabelecer aqui um canal de contato regular que pode, então, consoante o interesse, evoluir para, quiçá, programas de comentadores em que haja um comentador da diáspora com um comentador cá, que não tem que estar fisicamente nos mesmos sítios. E ao nível dos árbitros, e ao nível dos... Exatamente. Ações de formação, nós já tivemos aqui a oportunidade de há 2, 3 anos atrás fazermos uma ação de formação de árbitros num país não Portugal, porque não talvez fazer uma coisa desse género. No caso foi uma ação para treinadores, mas pode ser treinadores, pode ser de árbitros, quiçá, essas coisas também têm as suas estruturas, que não podemos também ferir determinadas regras. Porque também, sim, mas os Estados Unidos também têm a sua federação ou a sua associação. Mas o senhor engenheiro sabe que esse apelo também é feito pelas nossas comunidades, que inclusivamente sentem muita falta de não saberem em tempo útil os resultados dos jogos, vivem ainda muito ligados aos seus clubes, aos clubes de Portugal e aos clubes aqui dos Açores e da Madeira, e claro que também podem fazer uma articulação a vários níveis, ao nível da formação, ao nível dos intercâmbios, no terreno, com os jovens desportistas, com os treinadores, etc. Mas há um trabalho que, de facto, merece ser realizado e fico muito feliz e, certamente, a comunidade também ficará muito feliz por saber que alguns passos estão a ser dados nesse sentido. Agora, eu falei no âmbito da associação de forma direta, mas a associação não é só a associação enquanto instituição, é também todos os seus clubes associados. E tem sido, por via de alguns clubes nossos associados, tem havido um intercâmbio bastante regular todos os anos, quer para o Troféu Pauleta, por exemplo, um torneio do União Micalense, tem vindo cá equipas, pelo menos uma a cada ano, para cada um desses torneios, quer dos Estados Unidos, quer do Canadá. Muito bem. E é para continuar. Eu quero só fazer-lhe uma última pergunta. O que é que acha dos ordenados astronómicos que os jogadores ganham? Pelo menos os que estão na Primeira Liga. É assim, numa palavra, porque o programa tem mesmo que terminar. O que é que acha? Eu acho que é o mercado. Eu acho que não podemos diabolizar esse aspecto. Mas acha que é justo? Temos médicos que salvam vidas? Mas eu acho que se pagam isso aos jogadores é porque os jogadores conseguem gerar essa receita para que isso lhes seja pago, quer pela receita dos jogos, pelo merchandising, não sei o quê. Agora, isto é um problema muito mais vasto, não diz respeito ao futebol. Isso aí teríamos de ir para uma entrevista, talvez, do âmbito político. E empresarial. E empresarial. Porque o futebol hoje em dia agora, também lhe digo, tem mas muito não podemos correr o risco empresa. A correção disso não é feita pela diabolização de quem ganha muito. É preciso ir à raiz da questão. No que toca, sem irmos à raiz, fico por aqui, eles ganham aquilo que o mercado pode oferecer. Pode oferecer. Também. Então, com este raciocínio, vamos terminar esta nossa primeira entrevista, uma de muitas entrevistas que se seguirão no âmbito deste novo programa da SMTV, A Voz dos Açores. Então, até à próxima!